Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Então a questão 31, ela é relacionada ao texto da questão 30, que a gente leu lá sobre o discurso, né, o diálogo entre o Menipo e o Hermes. E aí tinha que o Hermes era aquela divindade que fazia a travessia, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E aí a gente conversou na questão 30, toda aquela questão de quando morre todo mundo é osso, então a beleza que acontecia em vida não se mantém depois da morte, de acordo com este diálogo, ok? Estou falando do que podia ser interpretado a partir do que a gente leu. Eu não estou falando de religião, não estou falando de crença nem nada, estou falando a partir do que a gente leu, beleza? Bom, aí na questão 31, ele coloca assim: observe a passagem. Os aqueus não perceberam que estavam sofrendo por uma coisa tão efêmera e tão facilmente perecível. São sinônimas dos termos destacados. Então, os termos destacados são efêmera e perecível, respectivamente as palavras. Então, vamos lá. Ele tem efêmera e perecível. Qual das duas vocês sabem o que significa? Perecível. Alimento não perecível é um alimento que não estraga, certo? Então, quando a gente faz aquelas campanhas de arrecadação de alimento para quem precisa e tal, normalmente a gente pede alimentos não perecíveis. Não é que eles não estragam, é que eles demoram mais para estragar, tá? Tipo enlatados, tipo arroz, açúcar, farinha, óleo, feijão, né? Café, são produtos que estragam, mas demora muito mais quando você compara, por exemplo, com carne. Carne, se você deixar fora da geladeira, no dia seguinte já está estragado, tá? Bom, então, perecível é uma coisa que vocês sabem. Então, perecível é algo que estraga, que deteriora, que morre, sei lá. Então, vamos ver aí o que pode ser sinônimo. Então, na letra A, ele coloca aqui, lembrando que é respectivamente, significa que tem que ser nesta ordem. Portanto, o sinônimo de perecível obrigatoriamente vai estar na segunda palavra que está sendo apresentada nas alternativas. Bom, então o perecível é sinônimo de deteriorável? É, porque deteriorável é uma coisa que estraga, que se deteriora, que se degrada. Então, o deteriorável é sinônimo, mas eu não estou falando que a resposta é essa. Certo? Continuando. Então, pode ser a letra A, mas calma, vamos olhar as outras. Primeiro, porque eu só estou olhando a segunda palavra, né? Tem que ele voltar e olhar a primeira depois. Perene. Alguém sabe o que é perene? Não. Então, perene é uma coisa que continua, que prolonga, que se demora. Por exemplo, existem rios perenes. Rio perene é um rio que não seca, enquanto que existem rios que são intermitentes. Em alguns momentos ele seca, em outros momentos ele está cheio. Tudo bem? Então, perene é algo que dura, que permanece. Não é sinônimo de perecível, né? Porque perecível é algo que não dura, que estraga. Portanto, não pode ser a letra B. Então, pode grifar o perene e pôr um xizinho do lado. Depois, infinita. Não. Infinito não é sinônimo de perecível, certo? Se tivesse escrito finito, aí poderia ser sinônimo, mas infinito não. Infinito é algo que não tem fim. Vitalício. O que significa vitalício? Para sempre, perfeito. Então, se uma coisa é vitalícia, significa que vai ser assim para sempre. Quando a gente pensa lá nas questões que a gente conversou do Antigo Regime, lembra que a gente conversou sobre a Revolução Francesa? O título era vitalício. E no caso lá da nobreza, lembra? Tipo, o cara nascia nobre e ele ia morrer nobre.
mesmo que ele morresse sem um tostão no bolso. Então o título era vitalício, era para toda a vida, tá? Dura para sempre. Então não é vitalício, né, gente? Porque perecível é algo que estraga, enquanto que vitalício é algo que dura para sempre. Beleza. Aí na letra E a gente tem extinguível. Pode ser um sinônimo? O que é extinguível? É algo que acaba. É algo que acaba, porque é algo que pode ser extinto. Então é algo que pode ser finalizado, é algo que pode ser terminado. Então é algo que pode acabar, tá bom? Então a gente chega na clássica situação, né, de ter duas alternativas. Percebam que você não precisava saber o que significava fraco, nem débil, nem inócuo. Mas eu vou explicar o que significa. Bom, fraco, todo mundo sabe, né? O que significa. É frágil, né? No caso. Débil é no sentido de ter um certo. De ter déficit, na verdade. Quando se usava um termo muito preconceituoso, muito pejorativo, que se chamava as pessoas que tinham deficiências intelectuais de débeis mentais, eles estavam tentando classificar essas pessoas que elas tinham um déficit no mental, um déficit na questão cognitiva, na questão cerebral. Um problema, só que na verdade não é um problema só, porque você pode ter um problema e ser superdotado. No caso desse de débil, ele era um termo usado de maneira negativa para falar que a pessoa era abaixo do que deveria ser, tá? Então ela tinha um déficit mesmo, ela era deficiente, daí vem o termo deficiente, que também não se usa mais. A gente não pode falar que uma pessoa é deficiente, a gente fala que ela tem deficiência. E parece sutil essa diferença, mas quando você vira para uma pessoa e fala você é deficiente, você está definindo o que ela é. Você está marcando, ó, você é isso. Quando você vira para uma pessoa e fala você tem uma deficiência, é uma condição, mas não classifica quem ela é, não define quem ela é. Ela é muito mais do que só a deficiência dela, certo? Então a gente não pode falar que a pessoa é deficiente, a gente fala que a pessoa tem uma deficiência, beleza? E inócuo como é que eu posso dizer? É quase imperceptível, é algo que é imperceptível. Então, se vocês ouvirem alguém falar assim, a água é inócua, e o pessoal fala, é inócua, insípida, tem um outro in aí que o pessoal fala. Mas o inócua é que ela não tem, não pode ter nada que você veja, que seja perceptível a olho nu ou perceptível ao paladar. Ela não pode causar mal. Não é perceptível e não causa mal, tá? Normalmente o inócuo é relacionado a causar danos e tal. A não causar, né? Danos. Bom, tudo bem até aqui? Beleza, agora vamos para efêmera. Efêmero significa passageiro, transitório, de curta duração, tá? Quando vocês estiverem no ensino médio, que vocês forem estudar uma escola literária que se chama Barroco, vocês vão aprender sobre as efemeridades, as brevidades da vida. Se alguém vira pra você e fala carpe diem, vocês já ouviram falar esse termo, carpe diem? Carpe diem significa curta a vida. E não é curta a vida no sentido, vou sair fazer o que eu quiser, não. É no sentido de aproveite cada momento. Porque afinal, uma hora, um momento vai ser o último, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Então, quando na escola literária do Barroco eles viram e falam carpe diem, significa o quê? Significa curta esse momento. Porque esse momento é único, já passou, acabou. Então, só existem próximos. Só que vai chegar uma hora que não vai ter nenhum próximo. Então, é isso que eles falam. Quando você vê alguém que valoriza o carpe diem, é isso. É uma palavra em latim que significa curta a vida, curto momento, tá? E se uma coisa é efêmera, ela é passageira, ela dura pouco. A gente pode dizer que a vida é efêmera, porque basta você sair na rua para você poder ser atropelado, você ser baleado, você ser pisoteado,
cai uma árvore na sua cabeça, você morre. Qualquer coisa pode acontecer. Então a gente tem essa questão de que a vida é efêmera. E no texto a gente está falando sobre essas coisas que são efêmeras. No caso do texto era a beleza, né? Porque lembra que ele falou do Aquiles? Cadê o cabelo loiro do Aquiles, que não tinha cabelo? Que era só um crânio? Aí via a Helena, lá da mitologia de Troia. Cadê a Helena, que era toda bonitona? Não tem. É só um esqueleto. Então, essa é a questão da efemeridade que eles colocam aqui no texto que a gente leu. Dela ser passageira. A beleza é passageira. Por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que valorizar o que é conteúdo. Se você se orienta apenas pelo físico, você não vai chegar muito longe. Porque você também vai ter isso reduzido em algum momento. A beleza passa, a beleza acaba. O que fica são os valores, as condutas. Então isso a gente tem que refletir e pensar a todo momento, tá? Bom, sabendo que é efêmero, a gente sabe que não pode ser a letra A. Porque na letra A ele fala que o efêmero seria sinônimo de permanente. Na verdade é um antônimo, né? Porque permanente é o contrário de efêmero. Tudo bem? Então pode grifar o permanente e pôr um xizinho. Portanto, a resposta é a letra E, que diz que efêmero é a mesma coisa, né, que passageiro, e perecível é a mesma coisa que extinguível. Tudo bem? Alguma dúvida?